Olá pessoal, boa tarde. Estou só deixando fixado aqui o comentário sobre o tema da nossa live, então para quem chegar depois e também saber do que a gente está conversando hoje. Só um minutinho. Bem, fixei o comentário, agora sim. Boa tarde pessoal, boa tarde Bruno, boa tarde pessoal que está chegando. Bem, hoje o nosso tema é voz e oratória para lives e vídeos online. A gente vai conversar com a Patrícia Cáceres, que é fonoaudióloga, pós-graduada em voz humana. Ela foi responsável pela preparação de jornalistas de rádio e TV da Band Rio por 5 anos. É super referência nesse tema. E o que eu não escrevi na descrição, que ela também foi nossa professora, né? Durante um tempo, justamente sobre técnicas de comunicação oral. Quando a gente começou a dar aula, isso já há uns 5 anos, então a gente teve o auxílio da Patrícia para nos ajudar sobre técnicas de voz, de postura. Foi muito útil, então a gente vai trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês também nessa conversa com ela. Então, para quem não conhece a Lapa, só brevemente apresentando, a gente é uma agência escola de conteúdo criativo e estratégia digital. Então, a gente é uma agência de marketing digital com cerca de 7 anos de vida. E há cerca de 5 anos a gente também começou uma frente em educação. Então, hoje a gente se divide nessas duas áreas e a gente vem trazendo temas. Esse já é a 6ª live que a gente faz, com temas que a gente considera relevantes, especialmente para o momento que a gente está vivendo. Deixa a Patrícia aqui já na nossa conversa para a gente já começar a trocar essa ideia. Deixa eu ver só se ela entra aqui certinho. Que bom. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Júlia? Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Eu te ouço super bem e te vejo muito bem também. Pessoal, tá tudo tranquilo para vocês aí de luz, de som, de imagem? Só me sinalizem aí, por favor, no áudio, só no chat, quer dizer, só para saber se está tudo bem para vocês. Eu imagino que tá ótimo. Obrigado, Luísa. Bem, Patrícia, eu fiz uma breve introdução, assim, te apresentando. Primeiro, claro, queria agradecer a sua participação nesses nossos encontros, trazendo um tema que é super relevante, com alguém que tem tanta experiência, foi tão útil lá no começo das nossas atividades como professores, foi uma novidade para a gente naquele momento. Então, de antemão, te agradeço pela presença nesse momento, né, de várias tarefas que está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. E queria pedir para você começar brevemente se apresentando, para a gente depois bater esse papo e já, né, convidando todo mundo que está assistindo a gente a participar também, fazer perguntas no chat. A ideia é que seja uma troca, uma conversa para a gente trocar, enfim, aprender bastante sobre esse tema. Obrigado, Patrícia. É um grande prazer. Essa troca que você diz é bem a tônica desse formato da comunicação virtual. Esse bate-papo, essa comunicação compartilhada, em que não é nenhum improviso, ela é instantânea. O tempo inteiro a gente vai construindo com as pessoas. Eu acho isso tão bacana. É uma grande honra estar aqui com vocês, porque eu lembro que eu sou uma aluna lá para a comunicação dessa dupla. Verdade. Na época da Band, a gente fazia Isso. lá, vocês ministraram um super curso para a gente, que foi super importante, né? Da minha preparação lá do pessoal de rádio e TV da Band, com a época também do nosso programa, Sua Voz na Escuta, na Band News FM. Então, nós trocamos os nossos saberes. Eu sou uma aluna da escola, da agência Escola Lapa, e vocês também por ter esse primor nesse trabalho de vocês, essa vontade de alcançar tanto o público de vocês da melhor maneira possível. Vocês também vieram no nossa escola de voz e oratória para treinar um pouquinho. E é sempre uma grande troca, e a gente espera, nesse bate-papo aqui, fazer uma consciência compartilhada. Legal. Então, só te pedir eu fiz uma breve apresentação sua, só para você falar um pouquinho da sua experiência nesse tema, ou com o que você está atuando hoje, especificamente também.
Eu estou muito feliz com a oratória e com a comunicação nessa época. Júlia, a Uhum. gente expandiu, eu vejo que vocês estão fazendo muitos cursos. Aliás, tem alunos nossos que já querem fazer curso com você, para Ah, continuar. que bom. É uma dupla, a oratória e a estratégia digital que vocês proporcionam. Um precisa do outro. É muito bacana essa nossa conversa aqui. Eu estou muito feliz porque agora, nesse momento de isolamento que a gente diz, a gente de cara perde os sentidos de aproximação, que a gente chama, que é o olfato, o paladar. Agora você está bebendo alguma coisa aí, não sei. Eu estou na água como fonoaudióloga. Ó. Eu tô com água também. Ah, tá bom. Na xícara a gente nunca sabe, hein, Júlio? E olfato, paladar e tato, aquele abraço, aquele aperto de mão, não dá, a gente não acompanha os olhos de todo mundo, mas a gente tem os sentidos de distância, que são a visão e a audição. E aí entra muito a voz e essa fisionomia, o gestual. Então, o nosso curso de oratória, que a gente trabalha com isso há 18 anos, minha base científica é a fonoaudiologia, mas eu venho de uma trajetória desde leiloeira rural lá no Rio Grande do Sul, venho dos Pampas, e a gente tinha esse compartilhamento rápido, assim, com leilão de gado e o estudo da fonoaudiologia também, essa experiência na Band, o nosso trabalho de treinamento e de cursos. E eu vejo que agora, nesse momento, as pessoas estão gostando muito. Não sei como é que está sendo no curso de vocês, porque as pessoas querem essa troca. E no curso não é só um aprendizado, não é só um investimento na carreira e numa estratégia profissional de marketing, appearance marketing ou do que seja. É também um entretenimento. As pessoas se sentem acolhidas, fazem relacionamento, trocam. Então, eu estou muito feliz. Parece que tudo que eu vim estudando e praticando, nesse momento, está sendo colocando em prática, assim, com muita beleza e com as pessoas mesmo valorizando, Júlio. Legal, que bom. A gente também tem sentido, né? Tá sendo ainda uma adaptação para a gente vir para esse formato de cursos online, mas a gente tem tido uma resposta bacana e, claro, ainda também é um processo de aprendizagem, né? Que eu acho que esse momento acelerou muita coisa, mas também é um processo ainda. Então, Patrícia, eu queria começar te perguntando, assim, já envolvendo um pouco o pessoal que está assistindo. Eu acho que uma dos maiores entraves, vamos dizer assim, para você fazer uma live, dar um curso online, é uma certa timidez, uma vergonha, não é um processo natural, vamos dizer assim, para muita gente. Eu acho que é um desafio mesmo. Então, que dica, sugestão você daria para quebrar essa primeira barreira? Quais são as técnicas ou os comportamentos possíveis para ultrapassar essa primeira barreira e fazer lives e aparecer mais, seja ao vivo, gravado, né, em vídeo? A oratória é um rito mesmo de coragem, dessa Uhum. intrepidez que a gente chama de se colocar, porque a gente tem esse medo, ou a vergonha, ou a angústia de se expor, ou travar um branco, ou arranhar a nossa reputação. Mas quando a gente se lembra que esse tom da conversa virtual é mais natural ainda, que é um tom de bate-papo, em que supostas falhas, se é que podem ser consideradas falhas, são perdoadas ou não percebidas, ou até quando a gente cria esse tom de bate-papo, os nossos seguidores ou interlocutores, eles entram numa relação de parceria com a gente, Uhum. que é a confiança mútua. E aí qualquer falha, ela não é nem identificada por essa conexão de parceria e até as pessoas nos ajudam. Vão ter muitas. De cara, ontem eu no workshop lá de voz e oratória, deu um problema, eu fico no Note e no celular. Eu tenho a mania dos dois ao mesmo tempo. No Zoom, eu faço o Zoom, Júlio. Vocês também, eu acho. E, e aí falhava e caía, caiu umas 4 vezes e tudo. Eu digo, gente, a gente está estudando os 4 improvisos, é para mostrar que os imprevistos acontecem. E todo mundo ficou na boa. Não dá para a gente sentir vergonha, porque a própria tecnologia falha o tempo inteiro. Então, a gente se lembrar dessa naturalidade nos dá um grande alívio, Júlio. Legal. Eu acho que quem tem feito mais sucesso nesses modelos de lives, assim, é geralmente quem faz um certo, não necessariamente um improviso, mas que se permite ao erro, que se permite a uma troca um pouco mais humana ou genuína, né? Então, eu tenho assistido muitas lives da Tereza Cristina, por exemplo, e é isso, é ela na casa dela e entra, convida uma pessoa e não necessariamente tem um super roteiro, e ela E fez sucesso, né, com isso. Então, eu acho que essa dica de não se cobrar tanto
e entender que, né, a própria tecnologia falha e a gente está no momento que a gente mais quer se aproximar, ainda que com uma distância e com um mecanismo virtual. Eu acho que isso nos dá um conforto também, né? E eu acho que a live tem justamente essa característica de pode ter um erro, pode ter uma falha, e né, as pessoas estão acompanhando isso e não ter essa cobrança da perfeição como se fosse um VT, né, ou algo gravado. Eu acho que isso já nos dá um certo alívio para começar, né? Ah, eu considero total. A gente entra na casa das pessoas e vice-versa. A Tereza Cristina lá, esses dias entrou o Caetano ali, eu achei o É, máximo. E, claro, a gente tem estratégias nas lives, a gente se sente no bate-papo, a gente faz a conexão, mas não é por causa disso que a gente não vai aproveitar para ter lives de resultado que conectam. claro. Então, essas estratégias de estrutura de discurso nos ajudam muito, porque o improviso mesmo, na verdade, só faz quem se prepara bastante, né, Júlio? Sim, Quem verdade. tem o seu propósito, quem sabe o que vai dizer, mas não pode ficar tenso. É aí que a presença de espírito chega. Sim. E aí, Patrícia, a gente até conversou um pouco, né? Eu e o Fernando, que é meu sócio, a gente tem características até relativamente parecidas, né? A gente, enfim, embora jornalistas, a gente nunca foi muito de audiovisual, de vídeo, era inicialmente um desafio para a gente aparecer nesses formatos. Eu acho que a gente foi, até com seu auxílio, caminhando melhor e também reduzindo essa própria cobrança que a gente tinha. E algo que eu acho muito importante assim de observar, eu acho que eu vejo esse dilema de muitas pessoas é encontrar, né, esse lugar delas, para quem é até mais tímido. O que conta mais, né? A naturalidade, eu agir e falar do jeito que eu sou, ou tentar performar como um personagem, e aí É. querer ser um Felipe Neto, querer ser alguém que é muito diferente do que eu sou, até porque né, a linguagem audiovisual do vídeo, se for para YouTube, tem uma linguagem, tem uma entonação diferente. Então, como que resolve esse dilema? Eu me lembro no curso que eu fiz com vocês, entrou muito essa questão, Felipe Neto, o Whindersson, eu acho também, essas pessoas. Sim. É importante a gente ter as nossas inspirações, os nossos modelos, até para ver como que a gente gostaria para se espelhar em algumas questões, mas a gente precisa ser a gente mesmo, não tem jeito. O que é imperdoável é a gente ser fake. Você pode ter muitas falhas técnicas, mas se você é autêntico, você tem uma identidade, as pessoas se Uhum. conectam com essa verdade. Agora, se você for todo ensaiado e não tiver falha nenhuma, não adianta, na hora já perde a credibilidade. Isso é uma máxima da oratória. Quando o Chris Anderson que dirige e criou essa plataforma virtual, TED Talks, que eu gosto Uhum. muito desse speech training que eles têm, mais de 1 bilhão de acessos, ele resumiu em 2 palavras muito simples, assim, que é utilidade, porque são ideias que valem a pena compartilhar no TED, e autenticidade, Uhum. que conecta. Legal. E eu acho que essas são duas palavrinhas que nesse momento estão cada vez ainda mais em evidência, né? Autenticidade, relevância, utilidade, bem bacana. Por isso que eu acho que esse tema também é tão relevante. E assim, claro que dentro dessa naturalidade também existem técnicas para você aperfeiçoar a sua autenticidade, a sua verdade, como você disse. Eu acho que uma delas que você sempre batia nessa tecla com a gente era da respiração, de dar intervalos, pausas, né? E aí eu acho que tem um componente muito importante no curso que a gente fez com você, que a oratória ela não é só uma técnica, ela é um recurso narrativo também, né? Então, quando eu faço uma pausa, aquilo faz parte da minha retórica, do meu conteúdo. Então, queria que você, a gente já entrando um pouquinho na parte mais técnica, assim, falasse um pouquinho Sim, sobre respiração. deu uma travadinha aí, não sei se foi eu ou você, mas já Opa, voltou. Não, tá, foi. foi. Para você falar um pouquinho sobre dicas de respiração dentro dessa autenticidade, como é que a gente pode melhorar dentro das nossas características? Eu valorizo muito a respiração. Para mim, a respiração tem vários ganhos secundários. Primeiro que respiração é a voz, né? A voz da gente é uma expiração sonorizada. Quando a gente trabalha a respiração, vou subir aqui no nível mais profundo, aqui de diafragma, a gente garante uma energia de voz, uma voz homogênea, que mantém esse tom sem precisar encolher no final das frases, uma resistência de voz,
Você garante, você tem ganhos secundários também de qualidade de vida, porque você oxigena mais o cérebro, então você se sente mais tranquilo, mais sereno, e você ganha em memória também. Essa oxigenação do cérebro é maravilhosa. Então, tem exercícios que a fonoaudiologia traz. Eu até tenho o vídeo deles no YouTube, se alguém quiser, depois a gente pode dar o link. Mas eu gosto muito de trazer essa respiração para um nível mais profundo. Para a gente checar se a gente está respirando legal, a gente pode ir na frente do espelho, colocar uma mão no peito e outra no abdômen e inspirar. Se aqui embaixo estiver indo para frente, tá ok. Mas muitas vezes a gente, com o estresse do dia a dia, é o peito que vem para frente. E essa respiração superior para uma demanda mais profissional de fala não é boa, porque ela encurta a nossa fala, né, gera aquele ritmo mais rápido, ela também faz uma contração nessa região da nossa laringe, onde ficam as cordas vocais ou pregas vocais, que a gente chama na fonoaudiologia. Então, é muito importante essa consciência. A gente aconselha até que a pessoa se deite, que aí elimina essa musculatura aqui de cima. Pode colocar alguma coisa de 1 quilo, assim, no estômago, e vai inspirando. Lembra daquele bebê que respira super certinho, daquela barriguinha aqui na frente? E isso é muito importante a gente trazer para esse nível mais baixo, assim, de diafragma. Eu digo assim, faz de manhã, acorda 5 ou 10 minutos antes, ainda deitado, já é uma meditação, você vai acordar mais criativo, mais alegre. Se a pessoa tiver dificuldade mesmo de se conscientizar com o diafragma, ou instalar, ou automatizar, eu sugiro esse Respiron, esse aparelhinho aqui, ó. A gente pode chamar. Ah, você tem uma média de uns R$ 37, assim, Júlio? Legal. Respirou. Aí a gente suga. Aí a bolinha sobe. Eu gosto de 3 séries de 10. A primeira semana faz 2 séries de 10, vai sugando. E de cara, você tem um super estímulo de diafragma. Eu acho até que uma preparação para antes de uma palestra, porque você fica com essa projetada e acalma também. Eu sou muito Legal. fã de. É isso que eu ia falar, né? Além eu acho, da consequência da voz, da entonação, também para se acalmar, essa respiração pelo diafragma. E aí você falou de meditação, acho que quem faz yoga, meditação, né, se dá muito por essa respiração, que é algo que a gente vai desaprendendo, né? Como você falou, quando o bebê respira dessa forma, mais pela barriga, e depois, eu acho que especialmente nos tempos que a gente vem vivendo, né, de ansiedade, a respiração ela só sobe, né? E eu acho que esse exercício de voltar a respiração para o diafragma, eu acho que ele serve para muita coisa, não só para a voz, né? Muito legal. Boa dica desse aparelho, chama Respirol. Respirou, é simplinho, vai fazendo. Legal. E a gente faz como uma fisioterapia respiratória. Entra muito no campo da meditação, né? Se você vê, o Buda se iluminou com essa respiração mais baixa. E isso é tudo pra gente. Realmente a gente oxigena aqui dentro e melhora. E aí, só seguindo, então, nesse roteirinho de falar sobre técnica, também que você sempre nos alertava sobre a postura, né? Então, eu acho que a postura, eu aqui, eu já me corrijo, eu tava um pouco ressabiado, falei, caramba, é difícil falar com professora, porque ela vai prestar atenção em tudo que ela me explicou há um tempo atrás. E é curioso, né? Porque a gente fazendo live, dando curso ao vivo, parece, a gente até brincou conversando antes, parece que eu virei uma cabeça e, né, para cima da cintura, né? E assim, é uma das experiências que a gente está tendo. Quando a gente começou a dar curso online na quarentena, a gente não dava até então, e um professor, o Bruno Rodrigues, que já dava curso online há bastante tempo, ele falou: Júlio, você vai ver como é mais cansativo do que o curso presencial. Eu fiquei, poxa, como, né? E depois eu entendi, porque você não tem movimento, você fica aqui 2, 3 horas, né, pensando o tempo inteiro, o seu único recurso praticamente é a voz. Então, assim, dentro disso, como que a gente pode observar a postura também nesse formato que a gente está aqui falando sentado, ou para quem vai gravar de pé, fazendo um vídeo? Isso, boa pergunta. Deixa eu só cumprimentar aqui uma aluna que eu vi, a Natália Nolasco, Claro, que é da por favor. pessoal da Fronteira, lá do Livramento, Paulo Rodrigo, então vamos ver essa turma lá do Sul. E
Você falou uma coisa, né, Júlio, que é a coisa do peito, provavelmente nas lives, nos nossos cursos pelo Zoom, pelas plataformas. Tem uma série na Netflix que chama Santa Clarita's Diet, com a Drew Barrymore. Aí são uns zumbis e tem um cara que ele foi atacado, ele ficou só com o pescoço e uma cabeça e fica no vidro. E aí o cara vivo lá, um zumbi, quando foram ver, o cara começou a fazer videoconferência e negociação e cara, é isso que a gente virou assim. Tem um incrível, a gente virou um pedaço de peito, um pescoço e uma cabeça, e aí vem com tudo. Essa fisionomia, um pouquinho que a gente inclina a cabeça, vai remeter àquela santa da procissão. Tem que cuidar muito. Esse gesto descoordenado, assim, o outro fica tonto, exacerba muito o vídeo. Então, essa fisionomia precisa ter essa positividade, ela precisa ser bem trabalhada, mas os exageros também não podem. A mão, eu vejo que subiu um pouco, tá, Júlio? Isso aqui, para presencial, que a gente está no corpo inteiro, até para um vídeo que a gente faz, assim, eu faço muito vídeo com a tela da TV, com slide na tela da TV, de cintura para cima, a gente sabe que o ponto neutro do gesto é aqui na linha de cintura. Eu fiz o gesto na ênfase, por exemplo, São Paulo, depois a Brasília. Aí eu volto para o ponto neutro aqui, linha de cintura. Mas aqui a gente, na live ou no Zoom, que não tem essa cintura, eu sinto que é mais complacente. Eu vejo que essa mão sobe de vez em quando, que ela vem um pouquinho, sabe? Eu botei um anelzinho, a mulherada coloca um brinco, assim, aproveita pra gente. Unha. Então, vem essa mão um pouquinho, não tapando o rosto jamais. A gente não pode perder nada de sinal, que já é super limitado, sabe? Se eu tapar a boca, a gente é um crime agora, porque eu preciso de uma fala bem articulada aqui nessa postura facial, porque se perde no áudio, o outro compensa pela inteligibilidade da minha articulação. Então, eu preciso ter um cuidado com isso. E se eu também me deter a essa postura aqui, crânio sacral, né? Começar com o meu eixo bem colocado, né? Articular bem e colocar esse gesto no momento das palavras mais importantes, que é a nossa ênfase, eu consigo ter uma boa performance. Agora, eu chamo a atenção, se eu tô tenso, na hora eu não consigo coordenar tudo isso. Então, a minha pauta, inclusive de gesto, de tônica, é eu mergulhar no sentido do meu texto, na verdadeira emoção, que nem o ator faz. Quando eu estou bem conectado com o sentido do meu texto, o gestual e o tom de voz vão acompanhar essa emoção. Legal. Quando você domina o que você está falando, isso para a vida, né? Assim, é muito mais fácil. E aí, pegando um pouco o gancho no comentário da Moura Imóveis, né, da autenticidade, conta muito um pouquinho que a gente já falou lá no começo. A gente não vai conseguir sustentar o que não é por muito tempo. E a Mary White também presta bastante atenção nisso. Tem pessoas que parecem ter um roteiro pronto e acaba não passando autenticidade, verdade para quem acompanha. E aí eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar assim, sobre um tema um pouco mais específico, na verdade, que são os cursos online, que tem muita gente fazendo. E aí, os cursos online, a gente também tem estudado bastante nesse período. Tem dois tipos, né? Os síncronos, que são os cursos ao vivo, então você encontra o professor ali de 7 às 10, como a gente tem feito, e os cursos assíncronos, que são os cursos gravados, e aí você pode assistir depois, enfim. E aí a gente passou por esse dilema e eu vejo que muitas pessoas têm também essa dúvida. O que é melhor? Eu gravo para falar, né, para conduzir ali o meu curso, ou eu pego tópicos e vou falando naturalmente? Eu estou tendo essa experiência, assim, né? Eu estou aproveitando esse período também como professor e trabalhando em agência. Dificilmente eu conseguia fazer cursos e agora eu tenho conseguido usar, especialmente nos cursos online. E eu sinto dificuldade de acompanhar cursos assíncronos com o professor falando uma coisa gravada. Eu não consigo. Né? Júlio, estou contigo nessa, Júlio. Eu tenho sentido Online já é tão difícil de você conectar. Quando é gravado, eu fico olhando mais para o olho dele, lendo o teleprompter no conteúdo. Mas, por outro lado, também às vezes é difícil, porque é um conteúdo, às vezes, de 4 minutos. Como que resolve essa equação? Tá, você está falando, você está comparando o curso ao vivo com o offline, é isso? Não, gravado? Não é isso? Curso online gravado, né? Porque, assim, eu imagino que como você tem feito é como a gente faz, que é a modalidade do Zoom, por exemplo, né? Agora tem aquele curso que você comprou, você tem 1 ano para fazer,
e aí Aí são tá módulos curtos, né? Aquele curso gravado, que até eu acho que quando a gente conversou com você, inicialmente a gente ia fazer nesse modelo, que é a lembro. modalidade assíncrona. Então, como equacionar isso? Eu acho que vale não só para curso EAD, mas também para vídeos, às vezes que você vai gravar um conteúdo, é melhor você ter ali uma espécie de teleprompter ou, né, pensar ali em tópicos e falar. TP e gravado. Júlio, eu vou te dizer assim, eu falo com toda tranquilidade, porque eu também tenho um curso gravado, tá? Eu produzi muita Uhum, coisa, onde eu consegui o estúdio, eu faço, com tantos alunos jornalistas me ajudarem. Aliás, os que eu mais gosto são os que eu faço em casa. Um dos meus vídeos que eu já fiz em casa, do meu jeitinho, olhando para o meu iPhone no tripé, com alguém me uhum, ajudando. Às vezes não. Mas eu vou te dizer uma coisa, Júlio. Nesse momento, eu, Patrícia, sinto que as pessoas não querem gravado, tá? uhum. Se Tá. alguém tem gravado se ofender, porque eu também tenho. Mas o que tá para mim é o vivo, é o entretenimento, é o aconchego das Uhum. pessoas. Legal. Quer isso. E Uhum, desde a semana, eu lembro que deu um boom aqui da pandemia numa quinta, sexta-feira, a outra segunda já tudo parou. E na hora eu falei para uma amiga assim, eu digo, o meu trabalho vai ser virtual e vai ser ao vivo. E eu já vinha numa plataforma do Zoom, com uma ONG que eu participo do Pais Sem Fronteiras, com palestras, e já comecei ali. Boa parte dos meus alunos aderiram e chegaram outros que estão adorando. Agora, o que que eu notei? Muda um pouco a forma e o conteúdo. Assim, eu noto assim que é mais curto, Júlio. Enquanto no meu presencial levava 4 horas, 3 horas e uhum, meia, eu já fiz para 2 horas, 2 horas e uhum, meia no uhum, máximo. E assim, ó, Júlio, os revitalizadores são mais frequentes. Enquanto no meu presencial me dava a luxo de fazer uma palestra de 40 minutos para começar antes das práticas. Assim, eu faço um TED Talks, uma palestra de 15, 20 minutos no máximo. Daqui a pouco eu chamo alguém para compartilhar ou para ter um pitch de 1 minuto ou de 2 sobre um tema. Daqui a pouco eu faço um exercício, aí eu venho para outro tema. E aí eu vejo assim, ó, que essa troca é importante. Eu não sei se é porque eu venho do leilão lá do Rio Grande do Sul, e eu noto que as pessoas estão gostando de serem tocadas. Se falar o nome uhum, delas, elas falarem, nem que seja 1 minuto ou até menos, é isso que as pessoas estão uhum, gostando. Estão indo ao cinema, muita gente que me diz que não está aguentando nem ver Netflix agora. Então, isso está sendo o uhum. cinema das pessoas. A Sim. gente vendo com elas e de quebra elas estão se Uhum, preparando sim, profissionalmente. Está claro. muito Legal. Pessoal, só fazendo esse observação, enviem suas perguntas também, aproveitem aí. Eu vi que muita gente, quando a gente colocou ali nos stories, marcou para receber notificação. Se vocês tiverem perguntas, eu sei que muitos dos nossos alunos têm essa vontade de fazer lives, né, aparecer mais no Instagram e algumas dificuldades também. Então, essa é a hora. Quem quiser, envie suas perguntas que a gente faz aqui. Patrícia, eu queria falar com você sobre um tema que é caro para muita gente, que é sobre os vícios de linguagem, que é Ah, relativamente tá. comum, né? Então, quando as pessoas usam muito né, usam muito uma pausa falada, e então queria né, te perguntar como reduzir isso, se isso é necessariamente ruim, como que a gente pode aí fazendo o meu minha parada aqui para ilustrar o vício de linguagem, Boa. como que a gente pode melhorar nesse aspecto, se é muito ruim o vício de linguagem, gíria, então o que, que a gente pode fazer para diminuir isso? Você mesmo disse, você falou um aí, mas não tem problema, porque essa fala é Uhum, humanizada, é ainda mais complacente com a naturalidade, mas a gente gosta, assim, como no presencial, não passar de 3 ou 4 desses vícios. Tem aqueles após a ideia, que é o né, tá ok, e tem o antes da ideia para ganhar tempo, né? Então, se a gente fizer mais que 4, vai ficar repetitivo, arranha a nossa credibilidade, desvia um pouco a atenção do ouvinte. Então, a gente pode variar. Em algum momento a gente fala o né, no outro e daqui a pouco a gente faz uma pausa. uhum, Porque a pausa também é super estratégia. Agora a gente se lembra aqui até daquela pausa programada a Obama, que é motivo de estudo assim, do pessoal da comunicação. Nessa pausa cabe o mundo, porque você interage com a face. Você tem que segurar no carão, né? Você fez a pausa, e segura, porque se fizer a pausa e olhar para baixo ou para o lado, aí é branco. Tem que segurar nessa sim, autonomia forte.
é bem bacana a gente lembrar disso. Quando a gente faz uma tônica também ritmada, resgatando aqui, também nos ajuda nesse ritmo mais firme. No outro momento, a gente vai falar mais entonado, assim, com essa inflexão que às vezes pede, né? Não tem problema. Mas vamos variar. O importante é essa nossa voz variar. Tá? Em algum momento eu tenho entonação, daqui a pouco eu sou da tônica, daqui a pouco eu jogo né para ficar descontraído, daqui a pouco eu faço a pausa. E aí o outro até interpreta com mais profundidade o que eu disse. Agora, desses vícios, o que eu mais tenho resistência é aquele, está entendendo? Está entendendo muitas vezes? Porque parece que você está subestimando o outro e a gente não pode quebrar essa conexão. Qualquer coisa que tem um cheirinho de arrogância, de se colocar numa posição muito superior, eu acho que quebra essa parceria. Então, tá entendendo? Eu não sou muito aquele na verdade, muitas vezes, parece que você que vai falar aquela verdade. Eu já tenho resistência. Desculpa, quem tem? Quem tem, analisa, tá? Dá uma olhada, dá uma checada aí. Júlio, e claro, mas ao mesmo tempo, a gente precisa checar se estão acompanhando, porque eu não estou vendo os olhos de todo mundo sempre. Então, eu tenho experimentado de vez em quando. Cada um vai ter o seu jeitinho. Quando eu estou num momento assim, bem técnico, de uma explicação mais desafiadora para a pessoa acompanhar, eu costumo dizer assim: estamos acompanhando até aqui? Aí faço, estamos como se eu estou acompanhando, que é responsabilidade minha se a gente está acompanhando. Eu acho que esse tom de parceria precisa ser lembrado o tempo todo, Júlio. Sim. Agora, tem alguma dica para quem algumas pessoas se identificaram, assim, a Carol, o Moura Imóveis, a Mary White falou de tipo, e eu acho que é difícil, porque a gente está tão acostumado mesmo, né? Então, como que existe alguma dica, alguma orientação, como que a gente pode reduzir esses vícios de linguagem, porque muitas vezes são coloquiais, mas para uma situação de uma palestra, de um vídeo, de uma aula, eles não são muito cabíveis. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa é conscientização. Se ela conseguir alguma gravação dela, às vezes até do WhatsApp, que ela resgate uma natural que ela não está se ligando, muitas vezes a gente tem uma surpresa. Tem aluno que a gente começa a contar que sabia que você falou 24 néis? O cara leva um susto, a gente já leva um susto. E se a gente usar essas estratégias de pode manter, não é, mas diminui, varia, sabe? Varia, de vez em quando faz a pausa. E se você usar tônica, essa fala assim, ó, assertiva, em alguns momentos do seu ritmo, você vai conseguir, então, que não dê aquele acabamento aberto. Para mim, parece a minha imagem travada agora. Você enxergou? Para mim também. Travou para vocês, gente? A imagem travou. Eu tô te ouvindo bem, mas a imagem travou. Agora voltou. Aqui no meu bairro, desde ontem, tá aqui em Copacabana, eu tô aqui do Lido, não sei. Eu acho que tá voltando aos poucos. Puxa vida. Eu posso tentar deixar. Acho que para mim ainda tá travando, gente. Tá ok para vocês? Porque para mim ainda tá travando a imagem da Patrícia. Que pena. Patrícia, eu não sei se você me ouve. Talvez, eu não sei se você está no Wi-Fi, não sei se vale a pena mudar para o 4G, por exemplo. Pessoal, desculpem aí. Se vocês quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade, torcendo para as conexões aí, os Wi-Fi da vida ajudarem a gente conseguir retomar o papo que estava tão legal. Que pena. Vou tentar te convidar de novo, Patrícia. Vamos fazer o seguinte, eu sugiro que você saia e eu te convide de novo para a gente ver se funciona.
Pode ser? Beleza. Pessoal, então vou entreter vocês enquanto a Patrícia volta. Por favor, não saiam daí, enviem suas perguntas. Como eu falei, eu acho que esse é um tema que a gente estava muito animado de trazer. Eu acho que o papo tem rendido justamente porque eu vejo a gente que dá aula, vê que os alunos têm muito essa dificuldade e realmente não é necessariamente natural você participar de lives, transmissões ao vivo, mas eu acho que nesse momento que a gente ainda nem sabe quando vai durar, eu acho que é uma habilidade importante para vários campos profissionais. Agora eu acho que voltou legal. Vamos ver, Júlio. Se não tiver bom, eu tenho que desligar o celular. Se travar, eu saio e volto no 4G. Mas você segue falando. Tá bem. Tá acontecendo Acho que isso agora tá... desde ontem aqui. Não, acontece. Acho que Vamos tá ver. bom agora. Você tá me ouvindo bem? Vamos ver, Júlio. Eu Você... tô. Se caso Não, travar mais um pouco, aí eu saio e volto de novo tá. pelo 4G, tá? A gente estava falando sobre como evitar, dicas para evitar vícios de linguagem, né? Você estava falando, na verdade. Acho que a gente tem que pensar nas palavras, nas ênfases das frases. Por exemplo, quando eu disser assim, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Se eu quiser enfatizar a palavra sétimo, eu vou me concentrar. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Você percebe quando eu faço uma tônica bem feita e esse gesto acompanhando, não cabe o né depois. Eu tenho uma convicção. Claro que eu não vou falar o tempo inteiro assim. Isso variar o ritmo da minha fala é importante para o outro retomar a atenção, para eu não cansar tanto a minha fala, eu tenho outro ponto de vibração de pregas vocais, e também porque em alguns momentos eu posso fazer essa tônica bem trabalhada, que não cabe o né. Se eu falo mais aberto, assim que é gostoso também, né, aí já encaixa o né. Então é variar o estilo em alguns momentos, você não deixa de ser você mesmo, mas amplia a sua gama de comunicação. Se você incluir essa possibilidade da tônica das palavras com gesto, você pode perceber que não cabe o né ou o é no final. E Legal. lembrar da pausa também. Uhum. Com pausa, vai variando a tônica, conscientizando, que já ajuda. Aí já diminui, já vai ficar naquele limite de 4, e aí Uhum. tá ótimo. Legal. Eu acho que também, aí, claro, você sabe melhor do que eu, mas quando você está preparado também, você reduz esses pontos de conexão, né? Então, essa preparação anterior, eu acho que é muito importante, né? E aí, mais uma coisa ainda sobre recursos de linguagem, discursivos e narrativos, me marcou muito quando você chamou a atenção da gente com toda a razão, quando a gente concluía as nossas falas, a gente estava fazendo os treinamentos, e você falava para a gente, pessoal, não terminem com então é isso, né? Eu acho que é uma tendência natural nossa de tecer algum comentário e concluir, então é isso, obrigado. E aí você falou, Júlio, parece que você falou muito pouco, né? Que você está diminuindo se você fala, então é isso. Como que você conclui de uma maneira, pontua e você passa mais firmeza, até porque, pensando em termos narrativos, o começo e o final são muito importantes, né? Então, eu lembro, isso me marcou muito. Então, quais são esses recursos que a gente pode usar para começar uma fala, seja uma palestra, Isso. uma live, para terminar de uma maneira melhor? Vamos fazer uma estrutura de discurso bem simples. A gente lembra até da redação de português. Aquela introdução, o assunto central e o final. A gente comparar vivo com o vídeo, né? A gente, em todos, a gente tem um vocativo, que é o cumprimento. Aí a gente tem uma introdução, que é onde a gente conecta com as pessoas. E aí, para o assunto central, a gente vem para o conteúdo e a conclusão. O vocativo, esse cumprimento, no vídeo, como é gravado, eu prefiro que diga olá ou oi, e não bom dia, boa noite, porque a pessoa pode acessar em um horário diferente do seu. Uhum. Aí, Patrícia, por que então olá, oi? Pode não ter? Pode, mas eu acho estratégico. Pode ver, quando passa no Instagram, até você acionar aquele áudio, tem um tempinho, é o tempo da pessoa te ouvir por inteiro. Você fala olá, eu gosto, porque é estratégico para ele não perder a sua fala. Vídeo, tá? No vivo, eu gosto do bom dia, boa noite, tudo. E eu gosto da conexão com as pessoas.
tanto na palestra, na aula ao vivo, na live, a gente falar com algo que conecte. Na live a gente vai dizer, vocês estão me ouvindo? Tem aquele tempinho, a imagem está boa, vocês estão conseguindo me escutar? Tem toda essa aproximação já natural da live. Na palestra, a gente gosta muito de a gente conhecer um pouco aquele local, aquelas pessoas, para aproveitar a customização do ambiente, para eu conhecer um pouco das circunstâncias, de tempo, de lugar das pessoas. Se eu chegar já cumprimentando algumas pessoas conhecidas, algumas pessoas queridas por aquele público, ou algum elogio sincero àquele lugar, àquela instituição, com certeza as pessoas gostam desse reconhecimento, elas se conectam com você, ou com frases bacanas, ou o levantamento de um problema, né? A gente fala reflexão, ou uma dor, assim, a situação desafiadora daquela nossa persona é muito importante também para a gente trazer. Aí depois eu gosto de vir para as dicas, né? Quando é vídeo, assim, eu venho para as dicas. Por exemplo, na comunicação eu diria, você fala muito rápido ou muito devagar? Sua fala é monótona? Sem entonação? Aí eu faço uma narrativa maior ainda do problema. Eu digo... É tão chato quando a gente lança uma grande ideia e outra pessoa leva todo o crédito sobre ela, somente porque foi ouvido com mais facilidade. Quer uma dica? Eu venho com a dica. Grave a sua fala, veja se você fala em média 120 palavras por segundo, coloque música na sua voz, faça o raio-x da qualidade da sua comunicação. Eu fiz a narrativa do problema, trouxe a dica, aí eu venho já agora com o técnico. E se eu vier com o técnico no início, pode afastar um pouco. Eu digo a entonação ou a entoação, são parâmetros importantíssimos da nossa comunicação, que trazem credibilidade, conexão e façam com que a gente seja escutado com mais facilidade. Aí, os vídeos curtos, né, geralmente eu termino com alguma conexão. Né? A gente está agora nas 7 chaves da oratória, continuem com a gente nessa nossa comunicação virtual, nas nossas redes e faça essa conexão para vídeo, né? E para live tem essa narrativa, assim, a narrativa da nossa história, as pessoas gostam. A gente mesmo trouxe aqui as dificuldades, a situação, problema, a gente está falando isso. As dicas, agora já começou a vir para uma base mais teórica, e é isso, vocês trabalham com marketing de conteúdo, você sabe que a gente tem que trazer a pessoa tem que sair com algum ganho, com alguma utilidade. Isso sempre é importante. Então, eu gosto dessa introdução bem feita, de conectar. Aí, no assunto central, eu venho para as dicas e para algo técnico. E na finalização, se eu fizer o era isso, eu acho que é pequena. Então, eu tenho algumas formas de concluir minha fala maior. Ou de live, ou de palestra. Eu posso resumir com 2 ou 3 frases. Então, gente, bacana. Eu falei aqui hoje para vocês sobre as dicas de oratória para lives e falas virtuais. Foi um grande prazer estar com vocês. Sigam as nossas dicas, tarará, aperfeiçoe sempre a sua comunicação. Muito obrigada, seguimos junto nas redes. E aí eu resumi e fiz uma conexão, fiz um convite, eu gosto muito. Boa noite, obrigada. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso, parece que tem que encaixar, era isso. Aplauso, reconhecimento, existe uma crença que a gente está sendo mais humilde. Não, humildade não é isso. Humildade é a gente se colocar numa opção de parceria com o público. Humildade é a gente perceber que é canal para transmitir aquela mensagem, que a gente pode e deve brilhar quando a gente está conduzindo uma fala. Então, a gente pode cortar essa crença de se apequenar com era isso, que se a gente resume bem no final, com 2 ou 3 frases, eu deixo uma mensagem, ou um convite, ou uma inspiração, falou isso, boa noite ou boa tarde, obrigada. Legal. A Júlia está perguntando sobre encerramentos de fala, né? Vejo muita gente fechando um vídeo com espero que você tenha gostado. É ruim que vocês tenham gostado. Como que você vê esse tipo de conclusão? Não me arranha assim o ouvido. O que você acha, Júlio? O que você acha? Também não, também não. Eu acho que assim, varia muito se é ao vivo, né, e se é gravado. Eu acho que no ao vivo não dá pra gente planejar tanto as nossas falas e o gravado talvez tenha
você possa se planejar melhor esse ponto e aí voltar a algo assim. No ao vivo, eu acho que quanto mais você se coloca, né, no lugar de quem está assistindo e consegue estabelecer esse vínculo, como você falou lá no começo, né, eu acho que é bom. Eu também não me incomoda. Eu concordo com você do então é isso, parece ou que você está querendo sair dali, né, ou que você de fato está diminuindo um pouquinho o que você falou. Patrícia, mais uma coisa que você usou a palavra, que eu acho que também é relativamente comum de muita gente, que é a monotonia na fala, né? O tom monótono, que é ter um tom só. Como que resolve isso? Dá para resolver isso? Como que a pessoa pode observar? Porque, especialmente para curso online, eu acho que não ser monótono é uma super virtude. Quero cumprimentar a Adelaíse Pimentel, que é uma comunicóloga maravilhosa. É uma honra ela estar aqui com a gente. Existe a questão da entonação ou entoação, é que a gente colocar música na nossa voz. E a música não está só no canto, está na nossa fala. A voz falada tem um canto, não é só porque eu sou gaúcha, não. Apesar de morar no Rio há 20 anos. Então, existem curvas melódicas. Não é uma nota inteira, dó, ré, mi, como no canto, mas são semitons. Por exemplo, na alegria, sobe para o agudo, é mais fininho. Tudo sobe. O tom, não o volume, para não ser estridente, mas o tom é mais agudo. Sobe a sobrancelha, sobe o canto da boca, a fisionomia acompanha. Nas palavras mais sérias ou no final das frases, cai para o grave. Está indicando um final ou mais seriedade. Para o mais peito, mais grosso, para falar um termo mais simples aqui. Então, é por isso que a voz, que é esse tom, que esse som carrega a emoção, porque ela tem o tom, medido em hertz, que são graves e agudos, né? Agudos da alegria, graves da seriedade ou dos finais. Patrícia, como que eu vou me lembrar disso? Tomara eu não travar no conteúdo e na hora ainda lembrar de colocar esse semitom da alegria ou mais grave. Pode perceber, Júlio, quando a gente está falando com a vizinha, a gente é perfeita. É porque, menina, ontem eu fui lá, amanhã eu vou aqui. A voz acompanha tudo isso naturalmente no automatismo. Quer dizer, a gente não dá conta desse automatismo da voz. Esquece. Te entrega para a emoção do texto. Vou voltar para isso. O ator, às vezes, quando ele é dirigido para uma peça, tem diretores que dizem assim, lê o texto, tá? Agora vamos encenar sem a palavra. Faz só a emoção que você sentiu. Aí depois ela é colocada na palavra. Porque quando a gente está na fala informal e a gente consegue ser mais expressivo, a gente não está preocupado com a nossa emoção da vergonha e do constrangimento. A gente está na emoção da mensagem. Uhum. E quando a gente está constrangido ainda, na situação construída de comunicação, a gente fica mais ligado, desculpa falar, porque isso acontece comigo também, no nosso ego, no nosso constrangimento. O oposto, para mim é falta de humildade. Eu já falei isso com a Adelaísa. Para mim é falta de humildade. Eu estou me achando que eu sou tão assim, todo mundo vai perceber a minha falha, que eu não tenho autoridade para falar aquilo, que aquilo não é útil. Quem sou eu para achar isso? Se me chamaram, eu já tenho esse sucesso. Então, se eu me entregar realmente para essa mensagem e eu ser consciente que aquilo que eu estou falando é útil, eu ser um porta-voz dessa mensagem, a voz vai acompanhar com mais facilidade essa emoção e colocar esse tom. Porque essa melodia dos semitons, ela é muito importante, ela encanta, ela conecta, ela passa emoção, ela dá esse abraço sonoro que é tão importante na fala virtual. E a gente colocar esse semitom principalmente também nas palavras que tem a ênfase na vogal da sílaba tônica. Ó, amanhã eu vou a São Paulo, esse A do São Paulo, eu dei uma levantadinha no tom. Legal. O Yuri está perguntando, eu acho ótima essa pergunta, de como se preparar para pedir a participação do público. Imagino isso que vale para uma palestra, né, para uma live, que eu tenho tentado aqui, a adesão de quem está assistindo também. É ruim insistir se eles hesitarem, eu vejo muito isso também nos nossos cursos online, às vezes as pessoas ficam meio tímidas de participar, de aparecer no vídeo. Como que você responderia, o Yuri? Tá, vamos lá. No curso online, eu gosto, no primeiro encontro, eu faço a minha palestra, daqui a pouco eu disse, vamos nos apresentar aqui para a turma, vamos escolher umas 5 pessoas para fazer um pitch de 1 minuto. Aí eu peço, terão alguns
que farão. Legal. Principalmente quem vai fazer oratória, seja mais fácil que a pessoa já está ali para ir para Berlim. Mas apesar de ter muita gente com dificuldade mesmo. Agora, essa interação aqui, eu não sei se ele está perguntando também, Júlio, essa interação aqui da live, ele está perguntando isso também, você acha? Você pode direcionar um pouquinho sua pergunta, se é para live, se é para palestra, para aula? Eu gosto. Acho que seria legal saber. E eu às vezes, quando você... Vou falar um pouco da aula ainda antes dele fechar essa informação. Eu, às vezes, quando sinto que o público ele não tem alguém assim que não está conectando legal, eu faço até perguntas simples. Eu posso dizer, quando eu vou lá para o sul do país, lá naquela cidade, aí alguém vem e fala. Eu tenho estratégias para a pessoa chegar assim para mim e participar. Eu gosto disso. E perguntas fechadas. Assim, quem aqui de vocês já viu esse filme? Alguém vai dizer que sim. Então, eu gosto de puxar. Agora, também não se assusta que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, a plateia pode ter alguém que é hostil. O hostil eu gosto, porque vai perguntar uma coisa, se a gente está preparado, a gente explica, ou se é inconveniente, diz, olha, guarda um pouquinho a tua pergunta, mais para frente eu te falo no momento mais oportuno, que eu estou preocupado agora com o tempo. Mas a pior é essa que ele fala, que é desatenta, a que não conecta. Eu acho que é hostil. Então, a gente precisa mesmo ter bastante estratégia. Eu vejo que é variar. Variar tom de voz, variar, fazer dinâmico, perguntar coisas o tempo inteiro. Eu não aguento, Júlia, eu puxo o tempo inteiro a participação. Legal. Eu acho que para aula é um recurso fundamental até para você conseguir dar uma respirada, né? Ele só complementou a pergunta que é para live também, né? Então... Isso eu queria trocar ideia com você, porque você é muito do marketing digital, Júlio. Assim, eu vejo que tem várias estratégias. Desde a hora que começa, vocês estão me ouvindo? Quem ouviu, quem está me ouvindo pode dar um like aqui. Tem essas estratégias de pedir para... Se vocês estão me ouvindo, pode encaminhar. Tem gente que encaminha o aviãozinho para alguém. Tem várias estratégias agora, essa etiqueta virtual. E aí eu digo, por exemplo, às vezes a gente se sente travada na comunicação e fica falando muito né, ou é. Vocês aqui, por exemplo, quem de vocês tem essa dificuldade? Vocês têm muitos vícios de linguagem? Quem tem, me diz. A gente vê muito youtuber fazer isso. Agora, eu posso ter uma média. Se não é teu estilo, usa de vez em quando, mas não precisa. O que você acha? Eu quero perguntar para você. O que você acha? Assim, eu também não sou uma autoridade em lives, porque é a terceira que eu estou fazendo. Então, a gente também tá experimentando e aprendendo. Eu acho que, assim, você fazer intervalos, né? Como a gente fez. Então, começo apresentando o convidado, falo aqui, eu sigo um roteirinho que eu já bati com a Patrícia antes, mas entre a cada 2 perguntas eu convido essa participação. E eu acho que uma coisa importante é você responder, interagir com quem participou, né? Então, desde lá do começo, algumas pessoas que, né, não é necessariamente uma pergunta, mas interagiram, de mostrar que você está atento. O que eu vejo em live, às vezes, dispara ali entre os convidados e não tem essa interação, né? Então, eu acho que o barato de ser uma live com a caixa de comentários é a participação de todo mundo. Uma coisa legal, Yuri, que dá para fazer às vezes é também no próprio story, antes você perguntar, né? Vamos ter uma live, envia aqui sua pergunta. E aí você, durante a live, você menciona essa pergunta. Eu acho que também mostra que você se preparou e chamou a participação do público para aquele momento. Então, mas eu acho que são alguns caminhos. Se você tiver outros aí, depois também contribui e acrescenta para a gente. Boa essa, eu vi também que no Stories dá para colocar um cronômetro, assim. Contagem regressiva, é a função contagem regressiva, e aí as pessoas conseguem colocar um lembrete. É bem legal. Eu gosto desse equilíbrio também. Você encontra algumas coisas relevantes ou de comentário de pergunta, porque não é você interromper toda hora. Então precisa de um equilíbrio. Por isso que eu gosto, eu uso muito quando eu sou entrevistadora ou quando eu estou fazendo as lives solo, usar a mãozinha ali para dar para você interromper a minha fala. Eu gosto disso. E uma coisa que eu acho legal que depois a gente pode ir no direct e agradecer. Você só copia uma frase, depois vai colando e agradece a participação. Eu vejo muita conexão. Depois a pessoa vai dizer, que legal, dá para fazer isso.
E agora com o IGTV também elas chegam depois. Então, são as possibilidades da live, Sim, assim, são maravilhosas. legal. Patrícia, eu queria te agradecer primeiro. A gente já está chegando a quase uma hora aqui de live. Foi muito legal a conversa, passou super rápido. Então, agradecer de verdade, assim. Eu acho que essas informações são muito ricas, porque a fala é algo tão natural para a gente, mas existe toda uma técnica, toda uma teoria também por trás, que é muito importante, especialmente nesse momento que a gente tem usado mais a fala do que muitos outros sentidos, né? Inclusive o tato, a gente não abraça mais ninguém, parece que a fala virou. Eu estou aqui fazendo, tomando chás, muitos, porque reunião, é aula, então eu acho muito importante dominar esse tema. Então, te agradecer de verdade, assim, pela participação, foi bem legal. Então, obrigado, Cavalcante 8839. Beleza, Júlia, que bom, gente. Muito obrigado também por vocês terem participado. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma última dica que você gostaria de deixar? E assim, pessoal, quem se interessou mais por todo o conteúdo e tudo que a Patrícia faz, tem o perfil dela, a gente marcou o arroba dela, É, eu marquei o arroba dela na publicação, então a Patrícia tá. dá treinamentos, então também acessem ela, é muito legal. A gente faz lives nas quartas, geralmente, às quartas, geralmente é a nossa noite de live. E os cursos, o pessoal pode chegar no primeiro como ouvinte para conhecer, se quiser, de oratória. Estão convidados quem está aqui. Quem é amigo dos nossos amigos pode uma vez visitar, é uma praxe dos cursos de oratória. E você falou em abraço, eu fiquei muito tocada, assim, porque pela voz a gente consegue dar esse abraço sonoro. Espero que a gente tenha conseguido aqui. E dizer que eu tenho me abraçado mais, sabe? Você falou assim, eu lembrei, eu tenho me abraçado, que a gente distante geograficamente das pessoas, mas no relacionamento a gente tem que se aprofundar melhor, resgatado muitas pessoas como vocês agora, e sobretudo resgatado o relacionamento com a gente mesmo. Eu me sinto mais carinhosa. Isso é muito Sim, pro orador, é verdade. é fundamental. Muito obrigado, Patrícia. Então, pessoal, só para quem pegou no final, a gente vai deixar também agora salvo no IGTV, não dá mais para salvar 24 horas no Stories, então a gente consegue salvar Tá. no IGTV, quem pegou mais para o final e pode acompanhar depois. Então, sigam acompanhando a gente, acompanhando a Patrícia. Obrigado de novo, Patrícia. Espero que a gente se encontre em breve. Foi um prazer, tá bom? Ah, não, Paulo da minha turma quer fazer curso de vocês, depois eu Ah, vou falar por se favor, vai ser um sucesso, viu? prazer. Tá, Júlio? E depois eu vou pedir esse GTV para você, porque eu vou querer depois fazer uns recortes dessa nossa fala que eu achei muito legal. Foi uma honra. Certeza. Obrigada. Tá bom. Um beijão. Tchau. Beijo, querido. Tchau, sucesso.